Oi gente, e aí? Meu nome é Jamerson Ayrton e hoje eu estou aqui para falar sobre uma das antigas civilizações mais interessantes, a Mesopotâmia. Bom gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Mesopotâmia, né? Um assunto muito importante para a história. É, Foi uma das principais grandes civilizações, deu início e deu presságio a várias das coisas que nós utilizamos muito hoje, como a escrita. Bom, primeiro, o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios. Era uma terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então era uma terra que era povoada devido à sua fertilidade, porque ela estava entre dois rios. Bom, o contexto geográfico em que ela habitava era uma região do Antigo Oriente Próximo e ela era uma terra entre os rios, né? Então isso era muito importante, tanto para a sua economia, para a sua agricultura e para a terra como no geral. Bom, a, a gente tem que falar que a Mesopotâmia, ela não era homogênea, ela era composta por diversos povos, como sumérios, assírios e babilônicos. E existia a criação de cidades-estados. Então, não era um país que era governado por uma só pessoa. Lá eram cidades-estados, cidades que eram independentes, que tinham seu próprio governante. Bom, primeiro a gente tem que falar do modo de produção, que era um modo de produção asiático. Uma centralização nas mãos de um líder ou de um grupo de sacerdotes. Cabia ao Estado organizar a organização total da sociedade. Ou seja, tinha lá a criação da cidade-estado de... eu não lembro agora o nome da cidade-estado. Bom, uma cidade-estado, aí vai... o povo decide que alguns sacerdotes vão tomar conta da cidade, vão ser os líderes da cidade. Então, esses sacerdotes têm a decisão em suas mãos de organizar a tarefa entre os trabalhadores da cidade. Bom, esse é o modo de produção. Depois a gente tem que falar sobre a economia. A economia se baseava na agricultura e na criação de pequenos animais. Ou seja, era plantado trigo, sementes, e eles vendiam essas sementes em troca de outras coisas, de outras comidas, a famosa barganha. E também era a criação de pequenos animais, ovelhas, bodes, entre outros animais de pequeno porte. Bom, suas ferramentas, tanto para agricultura, tanto para criação de animais, eram ferramentas rudimentares. Então não tinha aquele rebuscamento da ferramenta de hoje em dia, é claro. E como eu já falei, o comércio era baseado no escambo. Um dos primeiros reis, que foi um babilônico, Hammurabi, ele criou o Código de Hammurabi em 1772 a.C. Olho por olho, dente por dente. Então, naquela época, era muito seguido esse código. Se você matava uma pessoa, você seria morto. Se você roubava, você seria roubado. É bem assim, sabe? Se você queimava a casa de um plebeu, iam queimar a casa. Por quê? Tudo olho por olho, dente por dente. É chamado de lei do talhão. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e a religião da Mesopotâmia. Primeiro, ela teve uma grande influência para a sociedade hoje em dia, através da sua escrita. Através dela, nós temos os primeiros registros de escrita, que é através da escrita cuneiforme, com as letras, que na verdade naquela época eram imagens e símbolos cravadas na argila. A partir daí começou a criar a escrita, através da escrita cuneiforme, que significa escrita na argila. Então era isso que acontecia. Bom, depois a gente tinha a escrita fonética, que era a representação dos sons da fala através da escrita.
eles obtinham um grande conhecimento de astronomia, matemática, medicina. Então, eles eram pessoas extremamente inteligentes. Os mesopotâmicos eram extremamente inteligentes. E eles colaboraram muito, muito para a vida humana. Bom, vou falar um pouquinho sobre a arte deles. A arte era tudo baseado no estado, baixo relevo, e ela sempre relacionada, como eu já falei, à política e à religião. Sempre pintando seus deuses, sempre pintando seu líder, sempre tentando impor na arte as suas figuras grandiosas. Bom, aí a gente fala agora das arquitetura. A arquitetura dela foi uma das mais brilhantes e teve um estrelato especial com o jardim suspenso, com os jardins suspensos da Babilônia, que eram coisas belíssimas. Vocês vão ver a imagem, vai estar passando por algum lugar aqui na tela, a imagem dos jardins suspensos. E bom, tinha uma coisa chamada diques. Diques eram dutos que cercavam as cidades com o objetivo de protegê-las das cheias dos rios. Então, tinha lá uma cidade. Eram cavadas túneis ao redor da cidade para proteger a cidade da enchente que em determinada época o rio dava. Então, tinha esses diques para protegê-las. Então, isso faz parte da arquitetura deles. Era uma coisa muito comum de você se ver grandes buracos, grandes fendas para impedir que a água das enchentes dos rios ultrapassassem para a cidade. Bom, aí para terminar, a gente fala um pouquinho sobre a religião dos mesopotâmicos. Era uma religião relacionada à natureza, à grandiosidade dos animais e mantendo a relação do poder Estado sobre sociedade. Então, além de ser uma religião politeísta, ou seja, existia vários deuses, eles cultuavam a natureza, cultuavam ao sol, a água, as plantas, aos animais, eles cultuavam a diversos animais, cultuavam também, falavam também, a religião delas era baseada em quê? O poder do Estado era maior do que o da sociedade. Então, como eu já falei, o Estado controlava o modo de organização da sociedade. Bom, gente, é isso que a gente tem para falar em um breve resumo sobre a Mesopotâmia. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho, não se esqueça, compartilhe, fala para os amigos e muito obrigado por estar nos apoiando nesse projeto. Tchau, até mais.